Dicionário de siglas, termos, palavras, nomes, tudo dentro do Facebook Ads. É isso que a gente vai ver hoje. E antes de começar essa aula, eu só queria lembrar você de que a gente tem uma consultoria gratuita, uma conversa de 15 a 30 minutos com um dos nossos profissionais do time de consultorias, onde você pode entender um pouco melhor como o tráfego pago, como marketing digital, consegue ajudar a sua empresa a vender mais, a ter mais presença no digital e tudo mais. Então, fica a dica. E vamos começar com esse dicionário pelas siglas de métricas, que normalmente a gente não vai encontrar só dentro do Facebook, mas em vários tipos de plataforma de anúncio que a gente encontra por aí, investe, gerencia e tudo mais. Então, para você que é leigo, às vezes vai funcionar muito bem, você vai conseguir, então é isso e tudo mais. Às vezes, para quem é avançado, já sabe bastante coisa sobre a plataforma, sobre esse tipo de plataforma, talvez não vá complementar tanto, mas é sempre interessante ter outra visão sobre isso daí, tá bom? E começando com os CPs, que são os custos por, né? Isso se aplica não só ao Facebook, mas a outras plataformas. E o primeiro deles é o custo por clique. E o custo por clique, né? CPC, custo por clique, ele não é só um tipo de métrica, né? Ele se aplica a vários tipos de ações ali que você pode realizar com os anúncios. Então a gente tem diferentes tipos de custo por clique, porque a gente tem diferentes tipos de clique. A gente tem o custo por clique, né, de saída, que é o clique, né, em alguma parte do anúncio que te leva para fora da plataforma da Meta. A gente tem o custo por clique no link, que pode ser o clique de saída também, porque é um tipo de link que te leva para fora da plataforma, mas também pode ser um clique num link que tenha na copy, ou algum outro link que tenha ali dentro do seu anúncio. A gente também tem o custo por clique normal, qualquer tipo de clique, que nesse caso, esse tipo de clique padrão, esse clique comum, pode contar como um clique para visitar o perfil. Então, às vezes, você impactou a pessoa com o anúncio, né? E a pessoa não realizou a ação que você quer. Ela não clicou no botão, ela não foi para o seu site ou algo do tipo, mas ela clicou no seu perfil. Você consegue metrificar isso e é caracterizado como um clique simples, né? Não é no link, não é no botão, não é em nada, e ela continua na plataforma da Meta, então não é um clique de saída, então é um simples clique. Então, agora você já sabe que CPC é custo por clique, é fácil assim. E o segundo também é um CP, que é o CPM. E o CPM ele é um pouco mais complicado porque eu vou ter que explicar outra coisa para você conseguir entender o que ele é. O CPM ele é o custo por 1000 impressões. E daí eu vou ter que pular para outra métrica, que é um termo também, né, que é importante você entender, que é a impressão. O que é uma impressão? A impressão é quantas vezes o anúncio ele foi impresso, só que não é impresso de papel, é impresso ele apareceu para a pessoa. Então, por exemplo, você não pode confundir ele com o alcance, com quantas pessoas o anúncio alcançou. Porque, por exemplo, aqui tem, sei lá, eu e o Elvis, aí o meu anúncio ele vai impactar eu e o Elvis. O alcance dele vai ser 2 pessoas, o alcance vai estar lá 2, porque ele alcançou 2 pessoas. Só que a impressão, ela é um pouco diferente porque ela vai contar quantas vezes o anúncio apareceu. Só que beleza, se o anúncio impactou eu e o Elvis, ele impactou 2 pessoas, o alcance dele vai ser 2. Só que se ele apareceu pro Elvis 2 vezes, para mim 2 vezes, ou pro Elvis 4 vezes, para mim 4 vezes, tudo mais, o alcance dele vai ser 2 ainda, só que a impressão vai ser 4, vai ser 8, vai ser quantas vezes aparecer para nós dois, e não dividido por pessoa. Se ele aparecer 4 vezes pro Elvis, 4 vezes para mim, a impressão dele vai ser 8. Então, dessa forma, você consegue entender ali quantas vezes o anúncio apareceu, às vezes para a mesma pessoa e tudo mais. Você até consegue ver, né, depois com a frequência, que é a divisão de alcance por impressão, você consegue ver quantas vezes o anúncio está aparecendo para a mesma pessoa. Pô, se apareceu o seu anúncio para mim 8 vezes, vai aparecer ali, né? Pô, ele impactou uma pessoa e a impressão dele tá 8. Então você consegue ver, pô, será que se eu impactar a pessoa 8 vezes ela não converteu? Será que não tenho que mudar o anúncio, tentar converter ela de uma outra forma e tudo mais? A partir disso você consegue controlar de uma forma um pouco melhor. E daí a gente volta para o CPM. Você tendo entendido o que é impressão, o CPM, né, que muita pessoa fala sobre isso, é uma métrica básica que faz uma diferença danada ali nas campanhas e tudo mais, é uma métrica que todo mundo tem que prestar muita atenção. O CPM, ele é o quê? Ele é o custo por 1000 impressões. Então, é quanto você está pagando para aparecer. E por que ela é tão importante? Porque você imagina que, sei lá, ali nos anúncios eles são uma corrida. O CPM é quanto você paga para largar. Se você está pagando caro para aparecer para as pessoas, o CPM, por exemplo, você está pagando em média R$50, R$100, R$150, você está gastando R$150 para aparecer para 1000 pessoas, né? Na verdade, 1000 vezes. Pode ser para menos de 1000 pessoas ou para mais de 1000 pessoas. Aí, beleza, voltando para o CPM, você entendeu ali o que é impressão, aparecer para as pessoas e tudo mais. O CPM ele é o custo por 1000 impressões, o quanto você paga para aparecer 1000 vezes.
E daí, o que acontece? Por que essa métrica é tão importante? Você tem que imaginar, por exemplo, que os anúncios ali são uma corrida. E o CPM, ele é quanto você está pagando pela largada, né? Para sair, para começar a corrida. Então, se você está pagando muito caro no CPM, por exemplo, você está pagando ali R$200 no CPM, você tem que gastar R$200 para aparecer 1000 vezes. Você já está pagando muito caro para aparecer para a pessoa. E daí você vai ter que pagar com certeza muito mais caro para que uma pessoa realize uma ação, para que a pessoa engaje com a sua publicação, com o seu anúncio e tudo mais. Então, se você está pagando caro no CPM, você nem tem como se preocupar com outras ações, com outras coisas. Você tem que pagar mais barato para aparecer para as pessoas para depois se preocupar com as outras coisas. Então, por isso que normalmente a gente ouve falar muito sobre o CPM, né? E o que pode influenciar no CPM caro e no CPM baixo, né? O tamanho do público, o seu CTR também, então tipo assim, o CTR também é outra que eu vou explicar aqui, mas basicamente isso só não está chamando atenção. Quanto mais ele chama atenção, quanto mais as pessoas interagem com ele, o Facebook vai entendendo que é uma publicação interessante, vai mostrando para mais pessoas, ou seja, você vai pagando menos para aparecer, porque você meio que vai estar ranqueado lá em cima, ali na hora do Facebook distribuir os seus anúncios para os usuários, tá bom? Então CPM, custo por impressões, é o quanto você paga para aparecer. E como eu comentei ali, eu dei uma breve citada sobre o CTR, e o que é o CTR? O CTR também é muito comentado, né? Muita gente fala sobre CTR e tudo mais, às vezes não explica. O CTR, ele não é um custo, mesmo começando com C, ele não é um custo, ele é uma taxa, ele é uma porcentagem, né? E a taxa de cliques no link. Só que assim como o custo por clique, ele é um pouco diferente. Ele é o custo por clique no link, daí tem o CTR, né, de cliques de saída, o CTR de cliques como um todo, cada um daqueles cliques que eu expliquei antes, né, o clique simples, o clique no link, o clique no botão, o clique de saída e coisas do tipo, cada um desses cliques ele vai ter um CTR. E o que é o CTR? Ele é uma porcentagem, né, e qual relação que ele faz? Quantas vezes o anúncio apareceu e quantas pessoas clicaram. Então, ele consegue mostrar para você se o seu anúncio está chamando atenção. E quais são as médias, né, para a gente conseguir usar alguns exemplos e explicar um pouco melhor como ele funciona. Normalmente o CTR considerado bom, ele tem que estar acima de 1,5%. É baixo, né, mas não é uma porcentagem direta, uma taxa. Então não é que 1,5% das pessoas que você impactou estão clicando. Às vezes é um pouco maior e tudo mais, mas isso é o padrão do mercado. 1,5% é considerado como um padrão, um CTR bom. De acordo com algumas opiniões, às vezes pode ser um CTR um pouco mais baixo, dependendo para algum segmento ou outro e tudo mais, mas vamos usar isso como uma base. Quando um CTR está alto, né, então está acima de 1,5%, o que isso indica? Se você utiliza ali anúncios de vídeo, de imagem na sua campanha e tudo mais, e você tem uma campanha que ela não está convertendo, dá uma olhada no CTR. Se o CTR estiver muito baixo, 0,30%, 0,20%, 0,10%, você já pode considerar que você tem que mudar o seu anúncio, você tem que trabalhar melhor com ele, você tem que fazer o quê? Você tem que melhorar ele. Por quê? Porque um CTR baixo, uma porcentagem baixa, abaixo de 1,5%, abaixo de 1%, abaixo de 0,80%, ele indica que o seu anúncio não está chamando atenção. Então, se você, por exemplo, tem uma campanha de e-commerce, você está ali, meu Deus, pô, não consigo levar as pessoas para o meu site, tudo mais, pô, será o que está acontecendo, né? Você vai ver, às vezes vai achar que o seu site está com um carregamento baixo, um lento, né, ou algo do tipo, mas dá uma olhadinha no CTR, às vezes você está só não chamando a atenção suficiente das pessoas. E o CTR, para finalizar, é a taxa de cliques no link. Resumindo, ele indica se o seu anúncio está chamando atenção ou não. Quanto mais alta a porcentagem do seu CTR, se ele está 3, 5, 10, 15%, 100%, melhor. Quanto mais baixo, pior, tá bom? E para finalizar, a gente tem dois que não são métricas, mas são termos que, para quem já está familiarizado com a plataforma, já sabe o que é, mas às vezes você que é empresário, paga alguém para fazer o gerenciamento para você, algo do tipo, você não está muito familiarizado. O primeiro deles é o pixel. O pixel, sendo bem direto, é o código de rastreamento que a gente instala nas páginas de destino que não são da Meta, para a gente conseguir visualizar e rastrear, né, quais são as ações que as pessoas estão fazendo no site, quais pessoas impactaram. A gente consegue, a partir do pixel, que é esse código que fica ali no site, a gente consegue saber quantas pessoas visualizaram a página para a qual a gente está levando ela, a gente consegue metrificar se ela comprou, quais as ações que ela realizou ali dentro. E daí, claro, depois tem coisas mais técnicas, configuração de eventos e tudo mais, porque dá para metrificar muita coisa, dá para rastrear muita coisa. E quem faz isso acontecer é o Pixel. Também tem a API de conversão, mas
para ser um pouco simplista, para ser um pouco mais claro, né, e explicar de uma forma mais básica, quando alguém também falar sobre API de conversão, é um tipo de pixel, também é um código de rastreamento. Então, sempre que alguém falar para você sobre pixel, tem que instalar o pixel, tem que ver sobre o pixel, é um código que tem que ser instalado ali no site para rastrear as pessoas, conseguir fazer, reimpactar essas pessoas que visitaram seus sites, um site específico e tudo mais, conseguir saber quais eventos aconteceram naquela página que não é da Meta, ou seja, seu site, um site de terceiros e tudo mais. E para finalizar, o mais simples, mas que também confunde muita gente, e também quando eu comecei a estudar sobre isso, trabalhar com isso também me confundia bastante, que é a conta de anúncios e o BM. Quando alguém te pede o acesso ao BM e fala BM, não, tem que ver quem está no BM, alguém entrou no BM e tudo mais. Às vezes eu acho que algumas pessoas podem ficar, cara, o que é BM? Por que é BM? Por que o nome é BM? O que é BM? É o que a gente vai explicar agora. O BM, primeiro, o que significa BM? É Business Manager, ou seja, gerenciador de negócios. Isso você também, quando alguém falar gerenciador de negócios, também é um termo que é importante você saber, ele está se referindo ao BM. Mas o que é esses dois? O gerenciador de negócios, o BM, ele é onde ficam todos os seus ativos. Então, se você tem uma conta de anúncios, né, ela é um ativo. Se você tem uma página do Facebook, ela é um ativo. Se você tem um Instagram, um perfil do Instagram, ele é um ativo. Se você tem um pixel, como eu comentei, ele é um ativo. Então, a gente chama tudo isso, todas as suas propriedades dentro das plataformas da Meta de ativos. E aonde fica tudo isso vinculado? Como é que eu gerencio tudo isso? Onde é que eu crio? Onde é que eu configuro? Onde eu gerencio os acessos e tudo mais? É pelo BM, é pelo gerenciador de negócios, gerenciador de ativos, né? E tudo mais. E aí a gente tem a conta de anúncios. A conta de anúncios, ela é um ativo dentro do BM. Então, quando alguém te pedir um acesso ao BM, essa pessoa ela vai ter como visualizar outras coisas sem ser os anúncios. Então, ela vai conseguir ter acesso ali ao Instagram, à página do Facebook, a outras coisas que a sua empresa pertence, né? Que a sua empresa possua, na verdade. Aí, quando ela tem acesso à conta de anúncios, né, tem ali o BM, tem acesso, você passa acesso para ela para a conta de anúncios, aí sim, ela vai conseguir ter acesso aos anúncios, porque daí a gente vai finalizar com a parte da conta de anúncios. A conta de anúncios, ela não é a mesma coisa que o BM, não é a mesma coisa que o gerenciador de negócios. A conta de anúncios é onde fica o gerenciador de anúncios. E o gerenciador de anúncios você pode tratar ele como a mesma coisa que conta de anúncios. E o que são os dois, né? É onde ficam as campanhas. Sabe aquela telinha, se você precisar ir, por exemplo, Facebook Ads, eu acho que vai aparecer no Google Imagens, vai aparecer ali uma telinha meio com uma planilha branca, com uns botões de ativar, desativar, umas nomenclaturas, algumas métricas e tudo mais, uma data e coisas do tipo. Aquilo dali são as campanhas, é o gerenciador de anúncios. É por ali que o analista, né, o gerente de contas, ele vai fazer o gerenciamento das campanhas, é ali onde estão os anúncios, é onde estão as copies, é onde você pausa, onde você sobe mais coisas, onde você publica as coisas, onde a mágica acontece, né, é ali dentro da conta de anúncios. Então, da próxima vez que alguém te perguntar sobre o BM, falar alguma coisa sobre gerenciador de negócios, sobre conta de anúncios, você já sabe. O BM é onde ficam todos os ativos da minha empresa. É onde eu faço o gerenciamento do meu Instagram, do meu Facebook, é onde eu sei onde tudo está ali dentro. Aí a conta de anúncio é onde ficam as campanhas. E o BM, ele é dono da conta de anúncios. A conta de anúncios está dentro do BM, ok? E você consegue ter mais de uma conta de anúncios dentro do mesmo BM, por exemplo. Você consegue ter mais de um perfil do Instagram dentro do mesmo BM, mais de uma página do Facebook dentro do mesmo BM. Porque o BM, como eu comentei, ele é uma casinha onde tem todos os seus ativos da sua empresa e tudo mais. Tá bom? É isso daí. E é isso, eu espero que tenha ajudado aqui esse dicionário das métricas, né? A gente viu desde métricas, como eu comentei, mas também outros termos, nomes e palavras. A gente viu sobre impressão, alcance, frequência, CPC, tipos de clique, CPM, CTR. A gente também viu a diferença, que eu acho que mesmo sendo uma coisa simples, eu acho que é uma das coisas mais confunde no início, né? Para alguém que não tem muita familiaridade com a plataforma, que é a conta de anúncios, BM, gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, o que é cada uma das coisas. A gente conseguiu ver bastante coisa hoje, eu espero que tenha ajudado. E para você que ficou até agora e gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais aulas como essa, tá bom? Muito obrigado!